O presidente Jair Bolsonaro atribui a troca no comando do Ministério de Minas e Energia a um pequeno problema na Petrobras. Na última quarta-feira, Adolfo Saxida assumiu o posto de Bento Albuquerque depois de um novo reajuste no preço do diesel. Em live, o presidente Bolsonaro negou que vá interferir na empresa. Nós estamos fazendo o possível, sem interferência, obviamente, para fazer a Petrobras entender qual é o seu papel. Entender como? Fazendo aqui mudanças, como nós fizemos aqui no Ministério da Energia. O ministro Almirante Bento assinou a sua demissão, ele pediu para sair, foi a pedido. Nós tínhamos um pequeno problema na Petrobras e ele resolveu assinar o seu pedido, a sua saída do Ministério da Energia. E a gente espera fazer mudanças de pessoas que a gente pode fazer, para a gente buscar minorar, diminuir o preço do combustível no Brasil. Bento Albuquerque pode até ter assinado o pedido de demissão dele próprio, mas foi devido à pressão que estava sofrendo do presidente da República, que está obcecado com a questão dos preços dos combustíveis. Aliás, nada de errado em o presidente estar obcecado com esse assunto, deve estar mesmo. Mas poderia trabalhar um pouquinho mais para que alguns dos fatores que ele tem condição de controlar pudessem se equilibrar. Por exemplo, o ambiente interno tensionado o tempo todo não contribui, né, para a valorização do real ou para a desvalorização do dólar. Né? Isso aí é um papel do presidente, manter um ambiente tranquilo, institucional. Cobrar Paulo Guedes, que já veio a público dizer que era uma boa ideia o real desvalorizado, lembra? Para as exportações, a gente lembra dessas coisas. Né? Então, se o real desvalorizado é uma boa para o país, não é uma boa para o preço dos combustíveis aqui dentro. Então há alguns fatores que podem ser controlados pelo Executivo, pelo Presidente da República, inclusive na relação com o Congresso. Né? O Fundo de Estabilização, por exemplo, não se fala mais desse assunto. Não sei nem se é uma ideia boa ou ruim, mas enfim, é uma ideia. É uma saída, é uma possibilidade para que a gente controle o preço. Quando o Bolsonaro fala de um probleminha na Petrobras, é esse o problema. Falta explicar por que as constantes trocas de comando vão resolver alguma coisa. E é muito difícil você dar essa explicação porque não vão. A Petrobras já está com o seu terceiro presidente desde o início desse governo. O Ministério de Minas e Energia acaba de trocar de comando. Saxida é um fiscalista fanático, né? É um liberal formado nos Estados Unidos, que é radicalmente contra a interferência nos preços, radicalmente contra subsídios, tanto é que desconversou na primeira vez em que foi questionado sobre o assunto e lançou aquele factoide gigantesco da privatização da Petrobras, que a gente sabe que não vai acontecer. Né? Quem é que vai investir numa empresa sem saber como é que o Brasil vai estar no ano que vem? Sem saber se o eleito será o Lula, por exemplo, que provavelmente engavetaria qualquer proposta nesse sentido. Então, como é que essas constantes trocas vão resolver o problema? Não vão. Vão apenas criar factoides e dar a impressão de que o presidente e o governo estão trabalhando pela população. Não estão. Não estão. Criam fatos, né, sobre os quais a gente fala, porque a gente tem que comentar, mas isso não tem efeito nenhum no que importa nesse momento, que é o valor do combustível na bomba. Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com os secretários estaduais de Fazenda para discutir o aumento dos combustíveis e negou que a privatização da Petrobras esteja na pauta do Congresso. Mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. Nós temos dificuldade de valorização de ativos, estamos passando um momento difícil no Brasil de contenção de problemas, de uma necessidade de estabilidade, de modo que essa é uma medida que pode ser estudada o quanto for necessário, mas não é uma medida rápida de ser tomada. Isso vai demandar muito diálogo, participação da sociedade civil, participação de todas as instâncias, porque a Petrobras é um ativo nacional. E é isso. Pronto. Durou menos de 24 horas o factoide do Saxida. Aliás, eu ouvi a Vera Magalhães dizendo ontem um negócio que é verdadeiro. O Saxida assume e fala que o primeiro ato dele será enviar ao Ministério da Economia uma proposta de privatização da Petrobras. Ele estava no Ministério da Economia até ontem. Ele e o Paulo Guedes, os dois amigões, parceiros. Por que não fizeram isso antes? Como se fosse possível
você dá início a um processo de privatização de uma empresa gigantesca como a Petrobras, faltando 5 meses para uma eleição presidencial. Isso é uma coisa que você tem que fazer no início do governo. Vai apanhar bastante, vai gastar seu capital político, né? Mas talvez consiga emplacar a privatização, como fez o FHC lá atrás com a Vale, com as Teles. Não no final de governo. Porque foi um factoide do tamanho de um cofre, do tamanho de um piano de cauda, que tentaram vender pra gente. E se vê como destoa. Pois é, e vê como destoa, não é, Megali? Porque quando o Saxida defende a privatização como sua primeira ação à frente do Ministério de Minas e Energia, que raio de resposta é essa quando se trata de uma questão urgente? O próprio presidente Jair Bolsonaro trata do preço dos combustíveis como algo urgente, que demanda medidas urgentes. Que raio de resposta é essa que não tem nada de urgente, que não trata do hoje, trata do futuro, se e quando esse assunto for adiante? No Congresso, aliás, esse é um assunto que depende essencialmente do Congresso, a gente já ouviu aqui, não vai caminhar. E é longuíssimo. A gente ouviu ontem, inclusive, falando aqui a Band News FM, o ex-ministro de Infraestrutura, João Santana, dizendo que não vê nenhuma possibilidade de o processo de desestatização da Petrobras se dar em menos de 5 anos, pelo menos. Se tudo der certo, se a gente conseguir um fast track, uma via muito rápida, a gente não privatiza essa Petrobras em menos de 5 anos. Então a gente não fala nem para o futuro governo, a gente fala para daqui a 2 governos acontecer isso. Qual modelagem que eu vou sugerir e que vai ser de agrado de todos os participantes, partindo do pressuposto que todos são a favor de privatizar a Petrobras? Bem, ontem, ao lado do novo titular de Minas e Energia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se irritou ao ser interrompido por um sindicalista que criticava a privatização da companhia. Nós respeitamos os vencedores de eleições, não é? Quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. E aí interrompeu. E aí encerrou ali a fala. Mas foi interrompido também, né? Foi. Agora, ele para se irritar não precisa muito, né? Eu me lembro da primeira entrevista que ele deu como ministro da Economia, Sheila, em que uma repórter perguntou a ele sobre o Mercosul. O Mercosul, e era aquele quebra-queixo, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, ali quem fala mais alto consegue fazer a pergunta. Não é uma coisa organizada, você primeiro, quebra-queixo. Chama quebra-queixo exatamente porque muitas vezes os microfones vão lá e pimba na boca do entrevistado. Aquela bagunça. E aí a repórter insistentemente perguntava sobre o Mercosul. Aí ele se vira pra repórter e fala: Mercosul não tá na prioridade! Não é prioridade! Não é prioridade! O que você quer tanto saber de Mercosul? Aí ela: eu sou argentina, é o que mais interessa a mim. E ele todo destemperado, respondendo. Destemperado, puto da vida. Sou argentina, queria que perguntasse do quê. Gente. Enfim, em frente. O Banco Central recua depois de pedir um reajuste de 22% aos próprios servidores. Agatha Gonzaga. Pouco depois de enviar a proposta de reajuste a analistas e técnicos do Ministério da Economia, o Banco Central recuou. Em nota, a instituição informou ter detectado inconsistências no texto de minuta de medida provisória para a reestruturação das carreiras e a modernização da gestão de pessoas na autarquia. Os 22% de aumento aos servidores estavam bem acima dos 5% prometidos pelo governo federal para todas as categorias do funcionalismo público. A proposta ainda previa mudanças e reajuste salarial, que valeriam a partir de junho. Os servidores do Banco Central cruzaram os braços por 19 dias em abril e aprovaram o retorno da greve no dia 29 do mesmo mês. Também estão parados os funcionários do INSS e do Ministério do Trabalho e Previdência. O presidente do TSE afirma que ninguém vai interferir nas eleições e diz que quem cuida do processo são as Forças Desarmadas. Quem tem os detalhes de Brasília é o Márcio Rocha. Durante um evento que realiza novos testes de segurança das urnas eletrônicas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou que ninguém nem nada vai interferir na justiça eleitoral.
Em um discurso forte em resposta às críticas contra o sistema de votação, Fachin disse que as eleições de outubro serão limpas, seguras e com paz. Ao ser questionado sobre o papel das Forças Armadas no processo, Fachin defendeu que quem toma as decisões sobre o pleito eleitoral é o TSE. Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. O Fachin nada mais disse do que uma grande obviedade, né? Assim como os civis não interferem no processo de escolha de generais, de almirantes, de brigadeiros, as Forças Armadas não podem e não devem interferir também e ter nenhuma participação, na verdade, a não ser a de observador, no processo eleitoral. Sempre foi assim e não há uma mísera denúncia. Aliás, denúncia pode até haver, mas não há o mínimo indício de fraude em nenhuma eleição desde 1996 aqui no Brasil, quando as urnas eletrônicas passaram a ser utilizadas. No mais, eu estava lendo aí uma dessas bocas de aluguel do governo, Sheila, que dizia assim: por que o TSE está recusando os técnicos militares, que são os melhores do Brasil, para participar das eleições? Bom, primeiro, não está, né? Inclusive o Fachin disse aí que qualquer ajuda, colaboração, diálogo é bem-vindo, né? O que ele sublinhou é que a decisão final, a palavra final, cabe aos civis, às Forças Armadas. E é verdade. E segundo, especialistas. Especialistas em eleição são esses. Por que haveria essa expertise dentro das Forças Armadas se elas jamais participaram de nenhum processo eleitoral, seja municipal, estadual, seja para presidente, seja para cargos legislativos? Se o processo para a escolha do generalato é diferente, ninguém ali é eleito, então por que haveriam grandes especialistas no processo eleitoral dentro dos quartéis? A resposta: não há. Não há. E é mais um motivo, né, entre tantos outros, para que os militares se recolham e deixem aos civis o papel que tem feito e muito bem nos últimos 25 anos. Em transmissão pela internet, Jair Bolsonaro respondeu e afirmou que Edson Fachin enxerga fantasmas. Eu não sei de onde ele está tirando esse fantasma. Que as Forças Armadas querem interferir na justiça eleitoral. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia. Nada disso. Ninguém está fazendo aí, incorrendo em atos antidemocráticos. Pelo amor de Deus, tá certo? A transparência das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, é questão de segurança nacional. Tá bom. Em evento na Bahia, sem citar nomes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é preciso defender a democracia em tempos de atentados nocivos. Encontro com sindicalistas em São Paulo, o ex-presidente Lula defendeu mudanças nas leis trabalhistas, mas negou que vá se limitar a desfazer a reforma feita durante o governo de Michel Temer. A mentalidade de quem fez a reforma trabalhista, a reforma sindical, é a mentalidade escravocrata. Eu não sou daqueles que defendem a CLT tal como ela estava. Eu acho que ela precisa adaptar, fazer algumas mudanças para que a gente pudesse adaptar ao atual mercado de trabalho. Ainda sem definição de vice na chapa, Ciro Gomes fez um aceno a Simone Tebet, do MDB, integrante da chamada Terceira Via. Ela é diferente. Ela não é uma viúva do bolsonarismo como Dória. Ela é uma pessoa que acho que terá um papel importante, que é a Simone Tebet. Mas ela, nesse momento, está sendo traída pelo próprio partido dela. Simone Tebet agradeceu o que chamou de voto de confiança, mas disse que no momento está focada na própria campanha. João Dória, do PSDB, também está na disputa e uma definição só será tomada após a realização de novas pesquisas, mas está quase chegando a hora, né, da definição desse nome da tal da Terceira Via. Duvido. 18 de maio, né? Quarta-feira. Imagina.
Haverá outras pesquisas até lá. Posso queimar a língua, mas olha... não tô vendo no horizonte essa definição até quarta-feira que vem. Caramba, lembrando, primeiro debate na TV aberta entre os candidatos ao Palácio do Planalto marcado vai ser na Band, transmissão da Band News FM, no dia 14 de agosto. Cobertura completa, vai ser um domingão, uma maratona eleitoral, domingo inteiro, com muita informação e a partir das 8 horas da noite, para mais gente ainda poder acompanhar na tela da Band e aqui na Band News FM. Um domingo antes, no dia 7 de agosto, debate entre os candidatos aos governos estaduais. O Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução para investigar crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. E Vladimir Putin diz que o Ocidente é que mais sofre com as sanções econômicas. Arthur Queiroz. A investigação do Conselho de Segurança da ONU ocorre em meio a novas acusações da Ucrânia de que as tropas russas estariam cometendo uma lista de atrocidades desde o início da invasão, em 24 de fevereiro. Durante a sessão extraordinária, apenas China e Eritreia foram contra. Nesta quinta-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou que até o dia 11 de maio, 6.029.705 ucranianos buscaram refúgio em outras nações. O presidente Vladimir Putin não comentou o assunto diretamente, mas disse que o Ocidente é quem mais sofre com as sanções econômicas impostas a Moscou. Ontem, a Rússia reagiu à confirmação do governo da Finlândia de que pretende ingressar na OTAN e afirmou que a decisão significa uma mudança radical nas relações entre os dois países. A Suécia, que também declarou a intenção de aderir à organização do Tratado do Atlântico Norte, firmou um acordo de defesa mútua com o Reino Unido. A estratégia envolve o uso de recursos militares para a defesa em um eventual ataque futuro. Olha, a novidade desta manhã é que um dia depois de a Finlândia anunciar formalmente que vai pedir a entrada na OTAN, a Suécia indicou hoje que vai fazer a mesma coisa. O parlamento sueco o governo já entregou ao parlamento um relatório em que defende que a Suécia passe a integrar a Aliança Militar Ocidental e indica que deve apresentar essa candidatura já na semana que vem. A coisa fica bastante tensa na região da Escandinávia, porque a Rússia prometeu retaliações. O país disse que vê sérias ameaças e anunciou que tomará as medidas necessárias. Quais serão? Não sabemos. Tem até uma ouvinte nossa que escreveu aí dizendo que está bastante tensa, né? Exatamente. A Jeane nos escreveu agora cedinho, agora há pouco. Ela fala de Helsinki, na Finlândia. Bom dia para vocês aqui da Finlândia. Morrendo de medo desse nosso vizinho russo. Ela falou, felizmente até agora nada aconteceu, mas estão tensos. A gente conversou ontem com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Até então, somente a Finlândia, né, havia sinalizado a adesão à OTAN. Ele disse que essa sinalização é uma mensagem forte para a Rússia. O Ocidente escolheu a Finlândia e a Suécia para dar uma espécie assim de apertão nas cravelhas para cima dos russos. Ou vocês sentam para conversar com a gente sem tanta pressão na Ucrânia, ou nós vamos cercar vocês. O que está por trás disso é Mariupol e Odessa. Se cercar os portos ucranianos, o Ocidente vai responder cercando as fronteiras russas. Bom, a partir de agora a gente pode acompanhar mudanças importantes, né? Pelo menos é essa a expectativa. Porque a tensão sobe muito em relação a esses países, Finlândia e Suécia. A Finlândia tem uma fronteira enorme, assim, só é maior do que a fronteira da Rússia com a Ucrânia, uma fronteira enorme com a Rússia. Então, a gente compreende quando ouvintes como a Giane, que moram na Finlândia, um beijo para ela, inclusive, ficam tensos e temerosos em relação ao que vai acontecer. Lembra quando a gente falou bastante aqui, durante esse conflito, sobre finlandização da Ucrânia, que seria uma forma de lidar com este assunto? Qual é a tal da finlandização? Lidar de maneira neutra, ou seja, nem entrar para a OTAN e, portanto, manter uma boa relação com a Rússia e, ao mesmo tempo, não mexam com a gente por aqui. Mais ou menos é isso. Rússia, não mexe com a gente, mas a gente também não entra na OTAN. Pode funcionar desse jeito? É possível que tenham entendido que com o Vladimir Putin a banda toca de outro jeito, né? E aí agora, com a entrada da Finlândia na OTAN, se isso de fato se confirmar, como é muito possível que aconteça, e Suécia também, a gente já pode esperar respostas russas. Agora, em que nível? Com que proporção, a gente não sabe, né, Megali? E aí, atacando, quando a Rússia
colocar uma bota ou lançar um busca-pé que seja em direção a um país integrante da OTAN nesse momento, aí a gente vai estar diante de algo muito mais sério. Então a coisa escalou um pouquinho nas últimas horas. Aliás, já são quase 3 meses de guerra, hein? Por aqui, um foguete do Exército desviou da rota e caiu em uma plantação. Breno Magalhães. O Exército Brasileiro se manifestou em relação a um foguete que caiu em uma plantação no município de Formosa, no entorno do Distrito Federal. Segundo a corporação, as investigações devem ocorrer nos próximos 30 dias. O acidente aconteceu na quarta-feira, durante um exercício do curso de operação do sistema de mísseis e foguetes para oficiais e sargentos. O Exército apontou que o disparo é programado para ser realizado dentro de limites do campo de instrução de Formosa. Segundo a corporação, não houve feridos e nem danos materiais. Barbeiragem, hein? Caramba! E o foguete fincou, parece desenho animado, ele fincou na terra, né? Tup. Vamos agora acionar nossa reportagem no centro de São Paulo. Lucas Josino está por lá, nos traz informação ao vivo. Usuários de drogas se espalham pelas ruas do centro após a operação na região conhecida como Cracolândia. A situação se agravou. A gente tem novidades direto de lá. Josino, nos atualize. As imagens também, entre ontem e hoje, são absolutamente impressionantes, né? Desses usuários se espalhando pelas ruas de São Paulo. E agora, com um fato novo, temos uma morte confirmada nessa região. Josino, bom dia. Temos sim, viu, Sheila? Bom dia para você, para o Megali, para os nossos ouvintes. Um homem de 32 anos foi morto ontem. Ele estava num grupo de dependentes químicos que estava circulando pelas ruas da região central, na Avenida Rio Branco, próximo à Praça Princesa Isabel, onde ficava a Cracolândia antes dessa mega operação, quando 2 homens estavam armados e atiraram contra esse grupo. Esse homem foi ferido, foi baleado e encontrado morto pela polícia. É um homem de 32 anos. Isso aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem. E várias confusões foram registradas por causa dessa circulação dos dependentes químicos aqui da região central. Eles saíram da Praça Princesa Isabel e o fluxo se espalhou por outros bairros aqui do centro. Hoje, por exemplo, eles estão a 500 metros de onde a gente fala ao vivo nesse momento, na Rua Helvétia, com a Barão de Limeira. E outros grupos estão na Luz, na Sé, no bairro de Campos Elíseos, também na Santa Efigênia e em outros pontos. Há muito policiamento aqui na região central. Os comerciantes, em alguns casos, não estão abrindo o comércio, não estão abrindo as lojas, outros estão com as portas semi-abertas. Há um clima de tensão por causa dessa circulação, desse fluxo que se espalhou pela região central de São Paulo, Sheila. Caramba. Bom, é isso aí, né? Todo novo governador que chega a São Paulo quer mostrar trabalho e vai pra cima da Cracolândia. Tá lembrado da mega operação com João Dória e Bruno Covas? Os dois dizendo... O Bruno era o vice do Dória na época, né? Os dois dizendo a Cracolândia acabou. A Cracolândia acabou. Dória bancou essa afirmação. Agora Rodrigo Garcia faz o mesmo, comanda uma super operação na Cracolândia. Bom, tudo bem, algo tem que ser feito, né? Qualquer coisa é melhor que nada. Mas há consequências. Essas pessoas continuam existindo. Elas não vão desaparecer, elas não vão evaporar. Elas podem sair da Praça Princesa Isabel, mas vão ocupar a Helvétia, onde já ficavam antes, né? A Barão de Limeira, vão ocupar a Praça Marechal Deodoro, vão ocupar outras regiões. Elas vão continuar existindo, né? E hoje, a gente viu, e as cenas são bem impressionantes, as pessoas passando no meio dos carros, né, empilhando lixo para evitar a passagem dos veículos, motoristas desviando ali meio assustados, porque não é uma cena muito bonita de se ver. Onde é que esses viciados estão concentrados neste instante, hein, Luquinha? Olha, Megali, são vários pontos, mas na Helvétia com a Barão de Limeira é um desses pontos, próximo à Estação da Luz é um outro ponto, na Santa Efigênia também, na Praça Marechal Deodoro, são vários locais, foram formadas mini Cracolândias, mas em alguns pontos os grupos são mais de 100, 150 dependentes químicos. Certo, obrigado, Lucas. Valeu. Valeu, Megali. A gente vai voltar, claro, a falar sobre esse assunto. Aliás, tem ouvintes de várias partes do país falando sobre Cracolândias, né? Maiores, menores, né? Em geral, são menores do que essa grande concentração que a gente vê no centro de São Paulo, mas falando sobre a dificuldade que há historicamente em conseguir combater e acabar com essas Cracolândias. Tem gente falando aqui, defendendo. Esse também é um debate que a gente inseriu e tem
tratado desse assunto e vai continuar em cima dele, que é da internação compulsória. Enquanto não for possível essa internação, essa situação vai continuar sendo vista. É claro que não é só isso, né? Há necessidade de debater a saúde pública, acolhimento, serviço social, mas também segurança pública. São tantos elementos envolvidos e que envolvem governos estaduais e prefeituras também. Então, vários ouvintes aqui, obrigada a todos os que participam, falando de outros cantos em que vem situação muito semelhantes a essa. E prender traficante é muito importante. Né? Meter traficante na cadeia e não permitir que os caras voltem é importante. Fundamental. Mas tem um pouco de enxugação de gelo nisso, porque traficante brota, né? A droga continua existindo, traficantes são recrutados, né, com muita facilidade pelos grandes comerciantes de droga, esses que só são pegos com muita investigação, né, da Polícia Civil. Aí mexe com o PCC, a coisa é mais complicada, o buraco é mais embaixo. E mesmo que você consiga eliminar alguns traficantes, a pessoa continua viciada. Ela segue viciada, entra em desespero, entra em parafuso, vai fazer qualquer coisa para conseguir a droga. Então é um problema muito complexo que envolve, sim, acolhimento, programas sociais, mas tem de envolver uma política de segurança pública muito dura. Muito dura. Uma coisa só não vai funcionar. Uma não funciona sem a outra. Bom, mudando de assunto aqui, o prefeito de Manaus, Sheila, gastou R$100 mil para correr uma maratona em Barcelona. Rapaz. Até aí, cada um faz. Eu pagaria R$100 mil para não correr uma maratona. Mas cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro. O problema é que não era o dinheiro dele, era dinheiro público. Arthur Coelho tem os detalhes. A Câmara Municipal de Manaus aprova requerimento que questiona o uso de mais de R$100 mil do dinheiro público para custear a viagem do prefeito Davi Almeida do Avante e de seu secretariado a Barcelona, na Espanha. O requerimento questiona os gastos dos servidores que viajaram, o custo de alocação dos estandes nas cidades de Paris e Barcelona e o valor total gasto nas viagens. A prefeitura disse que a participação na maratona foi realizada com o objetivo de engajar a população local para a Maratona de Manaus, que acontece em outubro deste ano. Para o autor do pedido, o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, a iniciativa dará mais transparências aos gastos públicos. Eu entendo, de uma forma muito clara, que eu preciso saber, e a população quer saber também, qual o valor dos gastos. A defesa da delegada presa no Rio de Janeiro, lembra dela, a delegada Ostentação, disse que o dinheiro encontrado na casa dela é o seguinte: é fruto de publicidade no Instagram. Haja stories, né? Eu não sabia que, post, o Instagram mandava pacotes de dinheiro para casa das pessoas. Isso. Você não sabia? Eu não que sabia vai lá que era a assim. Avon, né, negociar com uma mala de dinheiro, né, entrega. Você imagina? Que chegava o rapaz do correio, entrega! Isso, e aí pronto. tinha uma mala cheia de grana, Isso. envelopada. Tá bom. É isso que ela falou, é? A Lona Bernardes vai contar pra gente. A defesa da delegada Adriana Belém, presa durante a operação do Ministério Público do Rio, que investiga um esquema de corrupção entre agentes públicos para o favorecimento de contraventores, disse que o montante de R$1.800.000 em espécie encontrado no apartamento dela, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, é referente ao que ela ganhou em publicidade no Instagram. A informação dos advogados consta no pedido de revogação da prisão preventiva, que ainda não foi analisado pela Justiça. Outra justificativa usada pela defesa de Belém para o dinheiro foram R$350 mil recebidos pela venda de um imóvel. A delegada é suspeita de ter recebido propina no esquema comandado pelo contraventor Rogério de Andrade e pelo policial militar reformado Rony Lessa, que também é investigado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Cara, tá tudo errado. Primeiro, como a Sheila falava aqui fora do ar, uma delegada não tem nada que ficar fazendo post no Instagram ostentando grana. Ganhando com isso. Muito embora ela não estivesse em atividade como delegada, né? Estava vinculada, mas tinha um cargo ali na prefeitura Mas e tal. então Enfim, tá. mas não é o caso, né, gente? Então tá. Ela disse que recebeu esses 2 milhões em dinheiro vivo como pagamento pelos posts do Instagram. Aí eu entrei aqui, que de repente, né, ela é um fenômeno, tem 10 milhões de seguidores, é o novo Felipe Neto. Ela não tem poucos seguidores, não, mas é que ela ganhou muito depois da prisão. Claro. Tá? Mas hoje ela tem 173 mil. Digamos que ela tivesse 150 mil antes. É bastante coisa. É. Mas
por exemplo, sem querer dar um admitido aqui, eu tenho 60 mil. Isso. A Carla Bigato E eu tem não mais de tenho. 100 mil. A Carla Bigato tem mais de 100 mil. Não me Isso. consta que a Carla Bigato, fazendo uma regra de 3, tenha 1 milhão em dinheiro vivo na casa dela. Tá mas não sei. viajando nessas férias? Pra onde? Ela tá reformando a Pode- casa. Tá reformando. Aí, ó. Aí, ó os posts. Eu com os meus 60 aqui teria que ter o quê? 600 mil reais em dinheiro vivo em casa. E cadê? Cadê minha Cadê grana? essa mala? Cadê minha mala? Ah, é muita cara de pau, né? Agora são 7h32. Só quem tá por aqui em horário nacional no Jornal Band News FM. Band News. Tempo. A Paula Soares, da Climatempo, veio nos fazer visitinha no estúdio. Nessa sexta-feira, o Megali Fora do Ar falou, nossa, ela veio bem no Dia das Bruxas. Eu achei uma maldade. Não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Ô, Paulinha, seja bem-vinda. É sempre muito bom quando você vem aqui visitar a gente. Bem-vinda, Paula. E a gente tem notícia importante relativa ao tempo, principalmente na semana que vem, porque vem muito frio, principalmente no sul do país, né, Paula? Bom dia. Isso, bom dia, Sheila, Megali, bom dia para todos. Vamos começar por hoje, né, pra gente montar uma historinha. Eu mandei uma imagem aqui para o Thiago, da equipe técnica, que mostra que a gente tem um ciclone no oceano, né? Ciclone é normal de acontecer. A gente sempre tem, quando tem passagem de frente fria, normalmente é associada a um ciclone. Então, esse giro, né, que tem ali do ladinho da costa do sul do Brasil, é esse ciclone. E ele está provocando ventos muito intensos no oceano. Então, a Marinha já até emitiu alguns alertas aqui, porque tem risco para ressaca, né? A agitação marítima bem intensa e com risco para ressaca do litoral do Rio Grande do Sul até o litoral do Rio de Janeiro hoje e que ainda persiste nesses próximos dias também. O Paulo, vendo essa imagem, se esse ciclone afeta o Rio de Janeiro, que está bem para cima, ó, São Paulo está destacado ali, o Rio fica um pouquinho mais à direita. Imagine Buenos Aires, que está do lado do bichão. Exatamente. Então, assim, e ele até está afastado da costa, né? Tem situações em que ele fica um pouquinho mais próximo. Então, isso é principalmente em alto mar, né? A situação de mais perigo. Mas toda a região costeira ali do sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, fica em alerta aí por causa dessa agitação marítima. Então, esse é um dos pontos aqui que a gente vai observando nos próximos dias. Ele está associado a uma frente fria, como eu comentei. Então, essa frente fria, ela ainda provoca chuva hoje no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, vai pegar também parte do leste de Minas, zona da Mata Mineira, Belo Horizonte. Essas regiões têm chuva hoje. E a costa norte e nordeste do Brasil, que também seguem com chuva. Isso aí já há vários dias, né? Não tem muitas mudanças, mas também são regiões de muita atenção. Praticamente todas as capitais do Nordeste, com exceção de Salvador, com risco para chuva forte. No norte também, principalmente a costa norte da região, Boa Vista, Macapá, Belém, tem risco para chuva forte. E aí, depois que passa essa frente fria, que está associada ao ciclone, vem a massa de ar polar, que é aquela responsável por derrubar as temperaturas. Então, no sul do Brasil já está bem frio. Hoje o dia já começou com geada, inclusive, nos pontos de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E mesmo com sol, né? A região hoje não vai ficar nublada, fica com sol, mas esse sol não esquenta nada. Que delícia. Então, os três estados com frio. Vocês não gostam de dia de sol e frio? Ah, não. Eu adoro. Não. Nossa, acho que a melhor combinação é essa. Em Paris, sim. Trabalhando, saindo na rua, em Olímpia é ótimo. Tem ouvinte escrevendo aqui de Olímpia. Delícia. O friozinho em Olímpia é bom, a gente se aquece naquelas águas termais. Olha, Olímpia vai esfriar semana que vem, viu? Mas a água é aquecida. Não vai ter água aquecida que aguente, não. Então não dá conta? Não dá conta. Bom. Neve? Porque tem neve também, mas gente, calma, vai não, ter neve. não em Olímpia. Mas Mas Olímpia tem neve artificial nos parques, é bem interessante. Desculpa, Paula, vai. Bom, para acontecer neve, a gente precisa de umidade e de temperatura muito baixa. E como tem esse ciclone que, de certa forma, ainda traz uma certa umidade aqui, então são os pontos mais altos, tá? Não é o sul inteiro que tem essa previsão, mas região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e até não descartando as áreas da Campanha Gaúcha, que são essas aí de divisa com o Uruguai, vão ter temperaturas negativas aí nesse período, né, ao longo da próxima semana, e não estamos descartando neve.
tá? Mas são esses pontos mais altos. De qualquer forma, todo o sul do Brasil muito frio na próxima semana, temperaturas negativas em várias áreas, abaixo de 5 em muitas áreas. Aqui em São Paulo, no interior, também estamos prevendo temperaturas de 3 a 4 graus em cidades do interior de São Paulo. Então, Olímpia é uma das regiões que vai ter temperaturas mínimas aí abaixo de 5 graus. Aqui na capital paulista, temperaturas em torno de 8 graus. Hoje a gente teve 16 graus de mínima, só para ter uma ideia. Na semana que vem, em torno de 8, né? Então, 16 vai ser a máxima, né? Vai cair pela metade essa temperatura. Papagaio. E então é isso, né? E essa intensa massa de ar polar, ela vai gelar o sul do Brasil principalmente, mas vai cair muito a temperatura também em São Paulo, no Rio de Janeiro, boa parte do centro-sul de Minas, inclusive Belo Horizonte, e parte do centro-oeste. Até Brasília vai dar uma esfriada aí nesse período. Então, é uma intensa massa de ar polar mesmo e que vai trazer uma semana inteira aí de destaques. Eu não estarei aqui, porque estarei de férias, mas vai trazer muitos destaques. Porque eu ainda não tenho milhões de seguidores, né? Exato. Ainda não tenho meu dinheiro na conta. Parecida do Norte. Né? Parecida do Norte. Parecida do Norte, é isso. Obrigado, Paula. Eu que agradeço. Paulinha, você continua por aqui, daí já no Espaço para São Isso. Paulo a gente fala mais especificamente do estado de São Paulo, combinado? Isso mesmo, combinado. Agora são 7h38. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como vai? Bom dia, Megali. Olá, Sheila Magalhães. Olha, gente, ontem o Santos goleou o Curitiba. O resultado foi até zebrístico pelos números. Mas o Santos tem um técnico, o Bustos, da Argentina, ele é muito bom. Dessa técnica que andaram arrumando aí no futebol brasileiro, o único bom mesmo dos novos é o Bustos. É claro que ele perde para o Abel Ferreira. Mas e o placar de ontem? Vitória lá na Bahia, em casa, perdeu para o Fortaleza 1-0. E o Fortaleza segue na Copa do Brasil. E o Cruzeiro, hein? Cruzeiro passou nos pênaltis dramaticamente em BH, capital mundial do Galo. Cruzeiro fez 1-0 no Remo, o Clube do Remo de Belém, onde nasceu Jesus. Então é o seguinte, o Cruzeiro perdeu lá e ganhou aqui e decidiu nos pênaltis e venceu também. Parabéns ao Cruzeiro. O São Paulo bateu o Juventude de Caxias do Sul 2-0. E o São Paulo passou. O Santos, meu amor, eu repito, goleou o Curitiba, Santos Futebol Clube classificado. Bem, agora vamos falar do Rio de Janeiro, né? O jogo foi em Brasília, o Botafogo goleou Ceilândia 3-0, foi no Rio de Janeiro, e passou também. O Fogão está classificado e bom dia, Brasil.